aprendendo a tirar um bom som do seu contrabaixo de duas maneiras, através do seu instrumento, do hardware dele, e através das suas mãos. Fala pessoal do Grave, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês como tirar um bom timbre do seu instrumento. Vamos lá, primeiro modo, através do seu contrabaixo. Primeira coisa, conhecendo bem o seu contrabaixo, conheça bem o seu instrumento. Bom, eu estou aqui primeiramente com um instrumento, um contrabaixo, um jazz bass. Ele é um contrabaixo passivo. O que significa que é um contrabaixo passivo? Ele é um contrabaixo que ele tem os seus captadores, os captadores captam o som e já passa direto pelo cabo, já direto para o seu amplificador. Ele não tem um pré-equalizador como os baixos ativos têm. Então ele é um instrumento mais simples, porém muito poderoso e muito usado por muitos baixistas profissionais. Mas o importante é você saber como usar, como tirar um som dele. Bom, vamos lá. O instrumento contrabaixo jazz bass, ele tem 3 knobs, né? O jazz bass tradicional, o passivo, tá, gente? Porque existe também o jazz bass ativo. Então ele tem aqui o tone, que é esse terceiro botão aqui, né? Esse terceiro knob. O do meio, que é o volume do captador da ponte. E o de cima aqui, que é o volume do captador do braço, certo? Bom, o tone é aquele que vai dar um timbre, um brilho para o som que você está fazendo. Se eu aumentar só o tone aqui, não vai sair som nenhum, porque eu não tenho nenhum volume do captador aberto. Primeiro eu preciso abrir um dos captadores, certo? Então vamos lá. Vou abrir aqui um pouquinho do tone e vou abrir os dois captadores. Vou abrir no volume total dos dois captadores, o da ponte e o do braço. Sem o tone, com o tone. Você vê que ele dá um brilho, né? Seria o agudo do instrumento, certo? Se eu tiro ele, o som fica mais choco, né? Mais oco. Ok? Bom, o tone, você vai trabalhar com ele da maneira que você achar melhor, tá? Se você quer muito brilho, aumenta mais. Se quiser só um pouco. Eu normalmente costumo colocar apenas um pouco do tone. Se a corda está nova, normalmente o baixo vai estar com um brilho maior. Corda nova é muito importante para o seu instrumento. Vai te dar muito mais brilho, vai te dar aquele agudo, né? Que às vezes o instrumento não consegue nos dar. A corda, ela vai conseguir fazer isso, tá? Ela estando nova. Então, aqui o tone você vai te auxiliar nisso. Bom, captadores. O captador da ponte, ele é o captador que tem um som bem médio. Vou aumentar aqui só ele. Ele tem um som mais médio, né? Ele não tem aquele gravão. Se eu colocar um pouquinho do tone, o tone está todo zerado, ó. Vou colocar um pouquinho do tone. Vai dar um pouco mais de brilho. Se eu tiro todo o tone, tá? Então dá essa diferença, ó. Quem usava assim o baixo com o captador da ponte totalmente aberto e outro fechado? O Jaco Pastorius, por isso tem aquele timbre. Certo? Tem um timbre mais médio, né? Ele é gostoso quando você for fazer um solo ou você quer definir mais o instrumento, o contrabaixo, para ele aparecer mais no meio de outros instrumentos, você coloca um pouco médio, né? Um médio agudo, que no caso, nesse baixo no passivo, seria o captador da ponte. Bom, vamos ver aqui o captador do braço. Tirei todo o captador da ponte, tirei também toda aqui o tone, né? Que é o brilho. Abri todo o captador do braço. Vê como é mais grave? O captador do braço ele traz esse grave, né? Esse som mais aveludado, ó. É gostoso, né? Dá vontade de continuar tocando. Mas só para vocês entenderem. Então ele dá esse som mais aveludado. Claro que eu tô com o tone todo fechado. Vou abrir o tone agora.
Jazz Bass ele vai ficar com som também num baixo Precision, né, que é da Fender. Quando a gente abre esse captador do braço junto com o tone, ó, que fica aquele gravão mais rajado, né, ó. Certo? Então, você que tem que entender o som que você quer, tá? Ouvir o baixista que você tem como referência e tentar tocar parecido, chegar no timbre que você deseja, né? Então, você conhecendo o instrumento, você consegue chegar ao ponto desejado. Então, normalmente quando eu vou tocar um som, eu misturo o captador do braço com o captador da ponte. A não ser que seja um som, um jazz, né, que a gente costuma dizer, e aí eu preciso ter mais médio, né, mais definido. Aí eu vou tocar assim, mas tem músicas que eu vou tocar o captador da ponte, os dois misturados, o captador do braço e da ponte e um pouco do tone. Por exemplo, o cara quer fazer slap, tem que ter esse grave, né? E o brilho, né, do tone. O captador da ponte também, chamando um pouco. Certo? Para que você consiga chegar e equilibrar o som. Então, o Jazz Bass, o baixo passivo, no caso do Jazz Bass, ele tem isso. Se for um Precision, o Precision ele não vai ter esse captador da ponte, é a única diferença. Você vai ter um único captador que vai dar a sonoridade parecida quando a gente deixa só o captador do braço aqui do Jazz Bass, certo? Que seria isso aqui, ó. Que seria o som do Precision, né? Se eu coloco um tone... Entendeu aí? Vamos ver o outro tipo de baixo, o baixo ativo, vamos lá. Como eu falei, o baixo ativo, ele é muito diferente do passivo, porque ele tem um pré-equalizador dentro dele, um sistema, em qual é até alimentado por bateria, com a bateria 9 volts. Alguns prés e alguns baixos usam até duas baterias, que no caso daria 18 volts. No caso esse aqui é um baixo que é alimentado por uma bateria 9 volts, certo? E qual que é a configuração desse baixo? Ele tem um volume total, um volume geral. Ele já é diferente do passivo, que tinha um volume para cada captador. Esse aqui tem um volume geral. Se eu baixar tudo, independente se os outros potenciômetros estiverem abertos, não vai adiantar nada se esse não tiver. Esse é o master dele, certo? Bom, ele tem um outro potenciômetro que é o balanço. O que é o balanço? Ele joga para um captador do braço e para o captador da ponte. Um exemplo, se eu deixo no meio, ele vai me dar o som dos dois captadores, deixando no meio. Normalmente o potenciômetro ele tem algo que você sente que ele está no meio aqui, tá? Uma travinha que ao passar você percebe que ele chega no meio, para você saber que é o meio do potenciômetro e onde você vai conseguir equalizar, balancear, né, os dois captadores. Normalmente nós deixamos no meio, se eu quiser um som mais grave, como nós vimos no passivo lá no outro baixo, abro tudo aqui. Se eu quiser mais médio, jogo tudo para o outro lado, certo? Então, vamos deixar aqui no meio para balancear para os dois captadores. Bom, uma outra coisa que ele tem, aqui já é o pré dele, que é um grave. Então aqui ele já equaliza as frequências. Então eu tenho uma frequência grave aqui, ó, nesse contrabaixo, certo? Se eu abrir aqui, você vai ver que eu tenho a frequência grave, ó, como que ela fica, ó, todo aberto. Se eu fechar, ó, eu mato o grave, porque o som do grave está todo aqui nesse potenciômetro. Ó, a diferença, certo? Tenho também um potenciômetro que é o agudo, que é esse aqui, ó. Então, se eu abrir todo ele, ó, ó o agudo vindo. Se eu fechar ele tira o brilho, né? Então
Então esse contrabaixo eu tenho as frequências graves, bass e treble. Tem as frequências graves e agudas, tá? Alguns contrabaixos, alguns press têm a frequência média também. Então você vai ter mais um potenciômetro com a frequência média, certo? No caso, nesse contrabaixo só tem o grave, agudo, o balanço dos captadores e o master, que é o volume geral. Só que esse baixo, ele tem uma chave que é interessante. É uma chave que já é pré-selecionada alguns timbres específicos. E ele tem aqui, são 5 timbres, que é o solo. O que acontece? O baixo ele fica um pouco mais agudo e ele destaca mais para na hora de um solo você poder tocar e ele sair um som. Olha só a diferença desse aqui, ó, pro solo, ó. Ele joga mais ganho e ele pega as frequências médias e coloca um pouquinho mais para cima para destacar. Se eu tirar, ó. E é legal porque como é uma chave seletora, é rápido. Se você estiver tocando, você pode jogar aqui a chave, que ele já está pré-configurado para isso, tá? Temos aqui também finger, né, que é para quando você estiver tocando pizzicato, né? Ele dá um timbre diferente também. Flat, que tira essas configurações todas, você deixa no meio, ele fica com a configuração só de que você já deixou aqui, né, do bass e agudo, do grave e agudo. Tem a configuração pick. Pick é palheta, para quem vai tocar com palheta. Então ele já tem essa pré-configuração aqui que ajuda a atenuar as frequências, né, que normalmente você perderia tocando com palheta. E uma frequência aqui slap, né? Olha a diferença de um para o outro, ó. Slap. Então ele joga as frequências graves e agudas para cima para definir aqui o som do slap, no caso, né? Então, gente, só para vocês entenderem, é assim que trabalhamos com a parte do instrumento, você conhecendo o seu instrumento, tá? Bom, um segundo modo de a gente conseguir timbrar o nosso instrumento é através das nossas próprias mãos. Não adianta eu ter um baixo, cara, top, com pré muito bom, se eu não sei tirar um som através da minha mão, através dos meus dedos, tá? Então, a mão esquerda conta muito na sua pegada no braço do instrumento. E a mão direita aqui também. Então, qual que é a dica que eu vou dar? Se você quiser tirar um som médio, coloca a sua mão perto da ponte. Um som médio e um som mais forte, com mais punch. Toca aqui perto da ponte, ó. Você vai ver no rock a galera tocando aqui, ó. Deixa eu deixar aqui, ó. Certo? Então, se você quer um som mais aveludado, um som mais grave, você vai tocar mais próximo aqui do braço, né? Ó. Se eu tocar em cima do captador do braço, ó, se eu descer aqui mais perto do braço, ó como o som muda. Então, você vai tocar uma música lenta, que o som ele necessita de mais aquele som mais soft, né? mais grave, mais aveludado. Então usa o polegar em vez de usar o pizzicato aqui, ó. Olha a diferença. Vou tocar aqui, ó. Então eu estou timbrando através das minhas mãos, certo? Eu estou conseguindo tirar o som do instrumento através das minhas mãos. Então, a galera costuma colocar a culpa muito no instrumento, mas não coloca as mãos em dia, não sabe usar aqui as regiões
das extensões das cordas, daqui dos captadores, para tirar um som mais adequado. Então, a minha dica é essa daí, a respeito de baixo passivo, os captadores, a maneira de configurar. Baixo ativo também é a mesma ideia. E usar as mãos aqui, ó, de como você vai tirar esse som do seu instrumento de uma maneira que possa te agradar mais, certo? Galera, vou ficar aqui por hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Curta aí o vídeo, se inscreva no canal para mais dicas, tem muita coisa aí legal no meu canal do YouTube. Então, até a próxima, valeu, um abração, tchau, tchau.